Olá pessoal, tudo bem? Nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho sobre a questão bioquímica, a gente viu um pouco sobre a descoberta da célula, vimos a diferença entre célula eucariótica e procariótica, ficou a última parte. E na aula de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essas estruturas que formam a célula, desde a sua membrana, que é a parte mais externa, até as estruturas mais internas, que são as organelas, e posteriormente a gente vai ver a estrutura nuclear. Então, na aula de hoje a gente vai ver mais especificamente isso aqui no livro de vocês, tá? Então, a membrana celular e o citoplasma. Esse vídeo está dividido em dois especificamente, esse conteúdo vai estar dividido em dois vídeos. No capítulo 5, especificamente aqui, a gente vai dividir a metade dele sobre a membrana e os processos de transporte, e no outra metade a gente vai ver o citoplasma e as suas estruturas, suas organelas. Bom, para começo de conversa aqui, a gente precisa entender como que nós chegamos a esse ponto específico, que é conhecer essas estruturas, como elas são, como é que elas funcionam. A gente partiu de um mundo microscópico e entramos em um mundo nanoscópico. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma fibra de algodão ampliada cerca de 15.600 vezes num tipo de microscópio de tunelamento de varredura, onde ele consegue desenhar uma imagem tridimensional, é claro, colorida artificialmente aqui por computação gráfica, porque ela não teria cor específica, é só para distinguir as estruturas, mas abriu um leque de opções para que a gente pudesse estudar mais a fundo as células. E isso, diga-se de passagem, a partir de 1981, em Zurique, na Suíça, quando os físicos Heinrich Roher e Gerd Benning desenvolveram os princípios de um novo e revolucionário aparelho, que seria o microscópio de tunelamento por varredura. E eles ganharam o prêmio Nobel em 1986. Bom, só para vocês terem uma ideia da capacidade de ampliação aqui, ele era capaz, uma ideia de capacidade de ampliação, é como se você pegasse uma bolinha de ping-pong de apenas 40 milímetros e deixasse ela do tamanho da Terra de cerca de 12.000 quilômetros. Olha a capacidade de ampliação. Nós saímos então do mundo microscópico e entramos no mundo nanoscópico. Um nanômetro equivale à bilionésima parte de um metro, certo? Ou seja, você pegar um metro e dividir ali em 1 bilhão de pedacinhos, equivale a 1 nanômetro, tá? Então, é uma memorável, e também em uma memorável palestra proferida em 1959, o físico estadunidense Richard Feynman, ele que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 65, sugeriu aos cientistas se dedicarem a esse mundo nanoscópico. Foi alguns anos mais tarde que surgiu então a chamada nanotecnologia, que se dedicou a trabalhar na escala que vai de 1 nanômetro a 100 nanômetros em média. E muitos produtos surgiram desse processo, inclusive uma técnica de um farmacologista estadunidense, Volkmar Wissing, que descobriu que era possível produzir artificialmente pequenas bolsas membranosas de 50 nanômetros, muito pequenas, é claro, capazes de levar material genético, o DNA, até diretamente a mitocôndrias, que é uma organelazinha responsável por produzir energia dentro da célula, certo? Aí vem uma pergunta que é bastante intrigante nesse momento aqui. Para que levar um DNA lá diretamente numa mitocôndria? Que sentido isso faz? Sabendo que cada uma das organelas são responsáveis por alguns efeitos no nosso organismo, como o caso das mitocôndrias de produzir energia, algumas pessoas que têm deficiência especificamente nessas estruturas de mitocôndria, ela poderia ser revertida com um tratamento levando um medicamento diretamente a ela e não a outro local de forma equivocada. Induzir ou levar aquele medicamento ou levar estruturas genéticas diretamente àquele local que está precisando do determinado medicamento. Isso acontece com alguns medicamentos, por exemplo, que têm efeitos antivirais, como é o caso dos coquetéis para quem é soropositivo para HIV, vários medicamentos que atuam em vários processos
para que impeça a reprodução dele dentro ou a entrada na célula, por exemplo. Então, são medicamentos que atuam especificamente em determinados locais. E é importante, então, que a gente conheça um pouco mais sobre essas estruturas pequenas e como é que elas funcionam. Bom, e aí, no livro de vocês, ele vem a trazer um pouquinho mais sobre esse modelo atual das células que nós temos, certo? E que foi a partir de 1840 que foram aceitos os primeiros fundamentos da teoria celular, certo? Então, a teoria celular parece hoje tão óbvia que às vezes subestimamos sua importância para a biologia. Pessoas, minhocas, cogumelos, alfaces, bactérias, por exemplo, são todos constituídos pelo mesmo tijolo básico, mesmo tijolinho básico, que é a célula. E nós temos uma variedade de células gigantescas. Esses nossos tijolos têm variações de formatos e funções diferentes, como são os neurônios do nosso sistema nervoso, que formam o tecido nervoso, as plaquetas sanguíneas, que auxiliam no processo de coagulação, os leucócitos, que são células brancas utilizadas no sistema de defesa, as células musculares para o processo de contração e relaxamento, para criar movimentos, a célula do epitélio, do intestino, que tem essas dobrinhas aqui especificamente que auxiliam no processo de absorção de nutrientes, as hemácias que transportam. Vejam a variedade de funções e formatos diferentes. Isso eu estou falando de células de animais, nesse caso, células humanas aqui, por exemplo. Tá? E essa representação aqui que é interessante, o modelo de representação que a gente utiliza. Bom, a chamada tridimensionalidade da célula viva é algo que causa algumas, de certa forma, algumas frustrações, quando você observa num livro uma célula como essa, aí você vai olhar lá no microscópio, e não é isso que você vê. Poxa, mas por que eu não consigo visualizar as mesmas coisas? É claro que quando a gente tiver uma aula mais especificamente sobre a microscopia, eu quero mostrar para vocês, chamados cortes histológicos, quando você pega um tecido e faz um corte bem fininho, para que observe no microscópio, você não consegue ver, isso é como se você tivesse fatiado e visse só um pedaço dela, mas não com a mesma visibilidade disso aqui. É possível ver isso aqui? Nós temos muito mais criatividade para montar isso aqui do que literalmente para ver isso. Nem um microscópio eletrônico você vê assim, você monta essas estruturas, ele tem mais uma característica de criatividade que nós temos das informações em criar uma estrutura tridimensional dessa. Tá? Então, na questão da célula viva, a nossa decepção é porque esses cortes histológicos que precisam a passagem de luz ali, utilizar corantes para aumentar o contraste, você não consegue visualizar isso aqui, mas você consegue visualizar várias estruturas. Eu vou mostrar depois uma fotografia para vocês, ou ver se eu consigo montar aqui uma aula especificamente para isso. Tá? Aqui nós temos um exemplo de uma célula tridimensional, com várias organelas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, núcleo, região do nucleolo, essa cromatina, que seria onde o DNA estaria desaspiralizado, nessa região. Aqui é uma região mais condensada com RNA. Aqui as mitocôndrias, tá? Aqui centríolos, microtúbulos, a membrana, que é a que delimita a membrana externa, tá? A membrana celular. Claro que essas organelas aqui, a maioria delas possuem também um tipo de membrana. Aqui é uma célula animal e, exemplo, aqui uma célula vegetal, e algumas diferenças entre elas, a gente precisa entender também essas diferenças, certo? Bom, mas a gente vai focar nesse momento nas chamadas membranas biológicas, as chamadas biomembranas, né? E em função do comportamento das células em diversas situações, inchar, murchar, estourar, os primeiros citologistas logo perceberam que elas eram delimitadas por algum tipo de película muito fina, que era impossível de ser visualizada naquele microscópio fotônico. A gente precisava de um outro microscópio que visualizasse melhor essa estrutura ali. Então,
Com a construção da microscopia eletrônica, o progresso da microscopia eletrônica, foi possível visualizar estruturas como a membrana, onde eles conseguiam visualizar duas linhas pretas ali e um espaço entre elas um pouco mais claro. Então eles começaram a entender um pouquinho sobre essa estrutura da membrana que separava o meio externo do meio interno. Olha só a estrutura, por exemplo, de um corte histológico de uma célula vista em microscópio eletrônico. Tá? Com 4.300 vezes de ampliação aqui. Então, às vezes a gente olha para uma fotografia de microscopia óptica ou microscopia eletrônica e você não vê essas estruturas aqui. Você precisa também de um pouco de imaginação para construir essas estruturas, e são vários cortes histológicos para que a gente possa, obviamente, visualizar melhor a estrutura das membranas, da célula propriamente dita. Então, atualmente, o termo biomembrana designa tanto a membrana plasmática como as membranas que dividem o interior das células em compartimentos. Nós não temos só a membrana externa, nós temos membranas que separam compartimentos e estruturas. Nós vamos entender um pouquinho como também o núcleo ou as organelas. Tá? E elas são muito parecidas entre si. Mas qual que é a estrutura molecular das biomembranas? Ela tem algumas estruturas bem interessantes, são chamados de fosfolipídios, é uma bicamada fosfolipídica, é um modelo desenvolvido mais especificamente por Singer e Nicholson em 1972, onde ele descreveu algumas estruturas que estão incrustadas nela, formando um modelo de mosaico. Esse modelo aqui é o modelo Singer e Nicholson, desenvolvido em 1972, onde até hoje ele é aceito. Você pode perceber aqui, eu vou ver se eu amplio aqui para vocês visualizarem, ó. Essa é uma estrutura de um fosfolipídio. Essas duas perninhas que vocês podem observar aqui são chamados lipídios. E aqui um grupamento fosfato. É aqui carregado eletricamente com uma certa polaridade, que tem uma afinidade com água. E essa região aqui sem carga e não tem uma afinidade com água. Então é interessante que ela separa o meio externo do meio interno, aqui em contato com água e aqui também em contato com água, mas aqui separando a estrutura do meio externo do meio interno. E aí descrevendo outras estruturas também, como proteínas incrustadas ali no meio e até meio fluido se locomove, e também estruturas de glicídios, que são açúcares, que são de reconhecimento celular de outras substâncias que querem entrar ou sair ali. O vírus, por exemplo, ele é reconhecido por essas estruturas e é transportado para dentro, que a gente vai entender um pouquinho sobre o processo de transporte já já. Tá? Então, as chamadas biomembranas possuem o que nós chamamos de permeabilidade celular, ou também chamado de permeabilidade seletiva. E é isso que a gente vai entender nessa permeabilidade, que são os processos de transporte, certo? Quem faz, como ocorre. E nós temos duas divisões, que seria o transporte passivo e o transporte ativo. A gente vai ver agora, mais especificamente, pessoal, nessa plataforma aqui, tá? Que é uma plataforma chamado Planeta Bio. Gosto muito dessa plataforma e recomendo, planetabio.com. Lá você tem vários conteúdos da área da biologia. E eu recomendo que vocês entrem lá, né? Eu estou colocando aqui, mostrando para vocês, e algumas animações que eles demonstram ali, tá? Então nós temos aí a chamada estrutura, os tipos de transporte, passivo, ativo, e a chamada endocitose e exocitose, que geram gasto de energia, fagocitose, pinocitose, e uma outra aqui que é a exocitose ou plasmocitose. Então a gente vai entender um pouquinho da estrutura, aqui demonstra, ó, ele é esse chamado modelo fluido, onde há uma certa movimentação das proteínas, onde é que auxilia no processo de transporte, ó, fosfolipídios, as perninhas ali. Estruturas que auxiliam no processo de transporte, proteínas transportadoras, que transportam substâncias ali. Aqui é a estrutura do chamado fosfolipídio, essa região aqui que é apolar, que é a dos ácidos graxos, são lipídios, e aqui do grupamento fosfato, que tem uma característica de ser polar e uma afinidade com água. Tem mais afinidade. Então, ela é chamada uma estrutura, aqui essa parte, essa região, ela é hidrofílica, tem afinidade com água, e essa região aqui dos lipídios
são hidrofóbicas, não têm afinidade com água. Aqui mostrando um pouco mais dos glicocálix, que são estruturas responsáveis também por reconhecimento de outras células ou reconhecimento de outras substâncias, também uma recepção hormonal de rejeição de células estranhas. É uma diferença que na célula vegetal nós temos além da membrana, nós temos a chamada parede celular, que é formada por microfibras de celulose, moléculas de celulose, que dão uma resistência ali, às vezes nós nem conseguimos digerir. Nos modelos de transporte, a gente tem o que eu disse a vocês, o transporte passivo, ativo e a chamada endocitose. No transporte passivo, no livro de vocês, tá? Ele demonstra uma característica até bastante interessante, que nós temos ali a chamada difusão simples ou difusão facilitada e a osmose, ou seja, o transporte de difusão e de osmose. No livro de vocês, o processo de difusão, ele não fala de difusão simples e difusão facilitada, mas eu vou mostrar para vocês como é esse processo de transporte e também a osmose. Posteriormente, ele fecha falando um pouquinho sobre o transporte ativo. Na difusão simples, é uma travessia de partículas hidrofóbicas pela camada dos fosfolipídios, tá? Então, todo esse transporte aqui é sem gasto de energia, onde esses solutos especificamente aqui seriam íons e algumas substâncias, partículas menores ali, elas literalmente são transportadas de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Já na osmose, não vai ser um transporte do solvente, a exemplo a água, por exemplo. Um transporte que ocorre no nosso dia a dia, né, os gases, gás oxigênio, gás carbônico, onde eles, por exemplo, quando você inspira e o gás oxigênio vem dos pulmões ali para a corrente sanguínea, ele vem rico em gás oxigênio e ele atravessa essa camada para entrar nas células, certo? Literalmente aqui, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado de oxigênio. Perceba que tem bem pouco oxigênio e aqui tem muito oxigênio. Já no gás carbônico, que é produzido lá nas células por processos metabólicos, ele sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado aqui nos capilares sanguíneos e volta lá para o pulmão para depois ser expelido. Esse é um exemplo de difusão simples, tá? A difusão facilitada, ela também é a favor de um gradiente de concentração, ou seja, ela vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, só que ela tem uma ajuda de uma proteína de transporte. Essa proteína chamada de permease, ela auxilia no transporte, mas ela é sem gasto de energia porque ela sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, certo? Esse é um modelo aqui bem interessante para exemplificar aqui o chamado difusão facilitada. É a mesma questão da difusão simples, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, mas ela não consegue atravessar por aqui, ela precisa de uma proteína para fazer o transporte, ok? Bom, aqui também seria o transporte de íons, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, né? Seja da parte interna ou para a parte externa, esses íons são controlados por si próprios. Se tem mais concentração aqui, ele atravessa para um meio menos concentrado aqui, tá? Difusão iônica ou difusão facilitada de íons. Precisa de uma proteína para transportar, porque ele não consegue passar por aqui, tá? E aqui um exemplo, né, de um transporte passivo chamado de osmose. A ideia é o seguinte, ó, vocês estão vendo um monte de partículas aqui que está mais concentrado aqui e aqui menos concentrado. A tendência normal é que essas partículas se deslocassem para cá para igualar a concentração. Só que ela não consegue atravessar. Então, se ela não consegue, se o soluto não consegue atravessar, é o solvente que vai atravessar. Então, nesse caso aqui, para igualar o processo de concentração, aqui você tem 40 gramas de açúcar e 600 ml de água, aqui 600 ml de água também, mais 80 gramas de açúcar. Então, literalmente, se as partículas não conseguem atravessar, é a água que vai atravessar para igualar as concentrações. Simplesmente você faz isso aqui, ó.
A água vai sendo transportada, o solvente vai sendo transportado para fazer com que a concentração aqui seja a mesma dessa, certo? Porque aí você vai ter o quê, ó? Ao final aqui, ó, 40 gramas de açúcar, mesma quantidade de açúcar, mesma quantidade. Só que o volume de água aqui, ó, aqui é muito maior do que esse, mas a concentração é a mesma, tá? Se você dividir a massa pelo volume, 40 dividido para 400, vai dar 0,1, se não me engano, 0,1 gramas por ml. E aqui vai dar a mesma coisa, 0,1 gramas por ml. Se você fizer essa divisão da massa dividido pelo volume aqui, vai dar a mesma concentração aqui, certo? Então esse processo de osmose ao invés do soluto ser transportado, é o solvente que transporta e iguala o processo de concentração, certo? E aí, para fechar lá a questão do transporte, a osmose, se você colocar uma hemácia no meio hipertônico, tá? Ou seja, hiper seria alta concentração. Olha só o que acontece. Ela vai perder água para o meio que está mais concentrado. Ela vai perdendo água e ela vai murchando, sofrendo o que a gente chama de crenação. Ela vai perdendo água, tá? Já no caso de uma hemácia que é colocada num meio hipotônico, isotônico, significa que ela não vai perder água e nem vai entrar água. Ela vai permanecer praticamente idêntica nesse processo. Entra e sai, ela não vai aumentar e nem diminuir de volume. É o caso que acontece com o soro, por exemplo, quando a gente recebe, que é isotônico. Isso faz com que as hemácias não sofram o que a gente chama de crenação, não murcham. E se você colocasse uma solução hipotônica, a hemácias nesse meio, nessa solução hipotônica, ela iria encher até sofrer o rompimento ali. E isso faria com que ela se rompesse. Se você, por exemplo, fosse aplicar uma injeção de água destilada numa pessoa, ao invés de soro, você mataria porque ela literalmente passaria a sofrer hemólise. Ela sofreria rompimento ali. Ok? Bom, no livro de vocês, ele falou um pouquinho sobre essa questão do rompimento, mas e se fosse numa célula vegetal, tá? Ela não sofre rompimento, ela fica só túrgida, ela enche, tá? Mas ela não rompe por conta dessa presença da parede celular aqui, tá? Ela não vai romper. Já se fosse num meio hipertônico, tá? Que é um meio onde você faz uma saladazinha, coloca lá sal e vinagre, ela perde água, certo? Ela sofre o que a gente chama de desplasmólise. Tá? Ela vai perdendo água e fica um pouquinho murcha ali, certo? É uma diferença entre célula animal e célula vegetal ali. O vacúolo ali do citoplasma ali, ele fica retraído. Ele perdeu muita água para o meio. Então, há uma diferença de células plasmolizadas ou túrgidas, né? Que ela literalmente perdeu água, e túrgida é quando ela recebe água, fica cheinha. Ok? Bom, para fechar o assunto aqui, fechamos o assunto do transporte passivo, aí vem o transporte ativo. Nós temos a chamada bomba de sódio e potássio, que é um processo seguinte, já é um processo de transporte deixa eu pegar aqui uma relação aqui melhor, é um processo de transporte onde há gasto de energia, ou seja, é contra um gradiente de concentração. Então aqui, ó, mostrando o processo de transporte ativo, tá? A chamada bomba de sódio e potássio. O sódio, geralmente ele sempre fica em maior concentração dentro da célula. Então a tendência dele é ele sair pelo chamado transporte de difusão facilitada, o transporte passivo, sem gasto de energia. Só que a célula, ela precisa de um aumento da quantidade de potássio para controlar alguns efeitos metabólicos. Então, para ela fazer o contrário do que naturalmente ele iria sair de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, ela vai falando, não, volta aqui. Quando ela faz esse retorno, ela literalmente, ela gasta energia para transportar, para trazer ele de volta.
Ele naturalmente quer sair, porque está mais concentrado aqui dentro, ele quer sair para um meio menos concentrado, mas ela não quer, ela quer volta para cá. O caso do sódio, ele normalmente é mais concentrado fora da célula e menos concentrado dentro. A tendência dele é entrar, mas para que a célula controle algumas reações metabólicas, ela fala, não, não quero você aqui, sai daqui. Então ele faz esse processo inverso, gastando energia. Então esse transporte aqui em amarelo, ó, contra um gradiente de concentração, ou seja, aqui é menos concentrado, ele vai entrar. Não, eu quero que você saia. Ele vai gastar energia, certo? Aqui nós temos um exemplo de como algumas proteínas fazem esse processo. Ó. A tendência do sódio é entrar e do potássio sair, certo? A tendência dele é fazer esse processo natural no transporte de difusão, né, facilitada. Mas a célula não quer isso, então ela faz o seguinte, ela gasta energia para fazer o contrário. Ela fala, olha, traz potássio para dentro, certo? Traz o potássio para dentro e joga o sódio para fora. Ela vai fazendo isso aos pouquinhos, ó, tira, né, e põe o sódio para fora, contra um gradiente de concentração, que a tendência normal era sódio entrar e potássio sair. Ela falou, não, volta, ela quer potássio entrando e sódio saindo. Ela faz isso contra um gradiente de concentração, certo? Mas ela vai gastar energia na forma dessa moléculazinha que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, certo? E, fechando o assunto, a gente tem o chamado endocitose, tá? A endocitose, nós temos ali dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é quando uma estrutura ela projeta uma membrana para, como se fosse um pseudópode, para fagocitar. É o caso que acontece das células brancas, os leucócitos, que vão atacar uma bactéria para destruir. Ela projeta um pseudópode para ela literalmente fagocitar, ela englobar e trazer essa partícula, essa bactéria para dentro, ou um vírus, por exemplo. O vírus, eu acho que é bem pequenininho, vai ser mais para pinocitose. Então ela projeta isso e ela cria-se um fagossomo, uma partícula englobada aqui, mas ela projeta então um pseudópode para englobar. Isso na fagocitose, então é para comer partículas maiores. Já partículas menores, como é o caso de gotas de lipídios lá no nosso sistema digestório, ela não vai projetar um pseudópode, ela vai sofrer uma invaginação interna. Então, literalmente, ela não projeta um pseudópode, e aí essas partículas que são menorzinhas, né, formam então o chamado pinossomo. Ela forma uma invaginação para dentro, ela não projeta para fora. Então isso aqui é chamado de pinocitose. Fagocitose tem o pseudópode, projeta a membrana para capturar, e essa aqui não, ela invagina para dentro, que são partículas bem menorzinhas. E no processo de exocitose, se ela foi lá, digeriu aquela substância, ela quer eliminar essas partículas, então essa bolsazinha digerida de partículas, ela expulsa essas partículas para fora. Perceba que a membrana dessa bolsa, ela incorpora aqui nessa membrana plasmática, certo? Então, nós fechamos então a parte especificamente aí de hoje, tá? E nós vamos dar continuidade nas estruturas nas próximas aulas, tá ok? Até mais, boa leitura para vocês aí.